Bom, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento. Hoje é 23/8/2026, às 15 horas e 47 minutos. E hoje, basicamente, eu vou falar sobre uma afirmação que eu vi em um podcast por um entrevistado, que ele falou que brancos nunca sofreram escravidão. E muitos dos esquerdistas, eles projetam isso em suas falas. Então, será isso verdade? Será que isso que foi dito por esse indivíduo no podcast e também por alguns esquerdistas é verdadeiro? Historicamente, não, é indefensável. Historicamente, é indefensável esse ponto. Por quê? Os povos europeus foram escravizados por outros povos europeus. Isso aí está registrado na história. Por exemplo, na Antiguidade e na Idade Média, escravidão, como todo mundo sabe, não era organizada segundo a divisão, por exemplo, racial. Nem a divisão racial moderna entre brancos e entre negros. Por exemplo, os gregos escravizavam também outros gregos. Romanos também escravizavam outros romanos. E romanos escravizavam povos europeus. Povos germânicos escravizaram outros povos germânicos. Os vikings, por exemplo, eles capturavam e comercializavam pessoas provenientes de diversas regiões da Europa. Um caso particular que eu vou citar aqui, um exemplo particular que você pode analisar se eu estou falando alguma verdade interessante, são os eslavos, por exemplo. Durante a Idade Média, a população eslava, eles foram capturados e comercializados como escravos. A própria palavra inglesa, slave, e palavras correspondentes em várias línguas europeias estão historicamente relacionadas aos termos medieval eslavos, que é associado a eslavos. Por exemplo, europeus, que é igual, nunca foi escravizado. Isso que o dito internauta e entrevistado no podcast falou é verdadeiro? Não. É historicamente defensável. Segundo ponto, os europeus eles foram escravizados no Mediterrâneo. Entre os séculos XVI e XIX, os corsários e estados do norte da África, eles capturaram europeus em ataques marítimos e terrestres. Italianos, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, holandeses e outros europeus apareceram na documentação histórica aqui, que você vai analisar em biblioteca, etc., como cativos. Por exemplo, o historiador Robert Davis, ele estudou especificamente esse fenômeno em Christian Slave e Mules Martyrs, estimado centenas de milhares de europeus no tempo que foram escravizados no Mediterrâneo entre o século XVI e também o século XVIII. E isso é especialmente importante admitir porque desmonta a ideia de que a dita escravidão de pessoas europeias seriam apenas uma questão de exceção ou uma questão insignificante, certo? A questão dos vikings também participaram de rede de escravização. Os vikings, eles não eram guerreiros e comerciantes. A escravidão fazia parte, inclusive, da organização econômica dos vikings, certo? Dessa sociedade escandinávia. Pessoas que eram capturadas durante guerras e incursões, eles podiam ser transformados e também escravizados e comercializados, certo? E aqui eu queria colocar um ponto de ênfase, certo? Muitas das pessoas capturadas, inclusive pelos vikings, eram inclusive europeias. Portanto, temos aqui, diante disso, a questão dos europeus escravizados muito antes dos ditos tráficos negreiros que você vê hoje, que você vê na história aqui do nosso país. Tá entendendo? A questão da escravidão. A escravidão, de fato, é muito mais antiga que o racismo moderno que foi feito aqui na América do Sul, certo? Esse, inclusive, seja talvez o ponto que eu vejo mais importante. A escravidão, ela já existia há milhares de anos. Por exemplo, a gente vê escravidão, que já acontecia há milhares de anos, na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Roma, aonde mais? Na sociedade germânica, na sociedade eslavas, nos povos nórdicos, a questão do Império Bizantino, no Estado Islâmico e também no Império Otomano. A escravidão sempre existiu.
e também possuíam diferentes, certo, formas de escravidão ou cativeiro. Então não podemos, ao meu ver, simplesmente transportar para essa sociedade a classificação racial contemporânea e dizer eram brancos, portanto não poderiam ser escravizados, como eu vi no podcast, inclusive. Isso seria, ao meu ver, um anacronismo histórico, certo? Mas o mais importante, ao que eu posso colocar aqui e inferir aqui, é uma distinção fundamental referente a tudo que foi dito pelo indivíduo no podcast, o que eu estou falando aqui. Veja, o fato de os europeus terem sido escravizados, né, eu tenho que frisar aqui, não significa que a escravidão atlântica de africanos tenha sido irrelevante. Eu não estou dizendo isso, ou igual a todas as outras formas de escravidão. São afirmações totalmente diferentes. Em dizer que brancos nunca foram escravizados, é falso. A escravidão não era uma questão exclusivamente racial. Afirmar que a escravidão atlântica, que é o da gente aqui, do Brasil, da América do Sul, transformou a escravidão em um sistema fortemente racial e hereditário, eu acho que não. E por quê? Eu já fiz vídeo a respeito disso, e eu falei, inclusive, dos europeus pós-colônia, certo? Que eles foram escravizados aqui pelos senhores de engenho, ok? Ou seja, acabou a escravidão, a gente passou pela Lei Eusébio de Queiroz, teve a Lei Áurea, acabou a escravidão. Aí o que fizeram? Trouxeram os europeus para migrar para o nosso país, correto? Vieram poloneses, alemães, vieram portugueses, franceses, japoneses e assim sucessivamente vieram para cá, correto? Eles também foram escravos, certo? Que se chama os colonatos. Certo? Os colonatos, eles foram também escravizados aqui, no nosso país. E eles eram brancos. Então não tem desculpa aqui, eu falo categoricamente, de dizer, não, porque os negros foram escravizados. Os estrangeiros com regime de colonato aqui no Brasil também foram escravizados. Certo? Porque se eles eram controlados pelos senhores, eles já vinham com uma dívida aqui para o nosso país, certo? Porque pela viagem que eles fizeram com as suas famílias para residir aqui, então ele já tinha uma dívida financeira com os senhores de engenho e, consequentemente, eles teriam que trabalhar para pagar, certo, essa despesa. E aí isso ia se acumulando e eles ficavam como escravos aqui no Brasil. Então, os estrangeiros, pelo regime de colonato, sim, eles foram escravos. Certo? Eles foram escravos. Então esse argumentozinho que muita gente coloca aí para defender a raça afrodescendente, me desculpe, não tem nem eira nem beira. Eu já expliquei inclusive em vídeos a respeito disso, certo? Como os europeus também foram escravizados, então todas as experiências de escravidão foram iguais. Todas as experiências de escravidão foram iguais. Essa distinção é válida? Não. Não, isso não tem embasamento nenhum. Agora, existe algum argumento ainda mais forte que podemos inferir que a escravidão não é necessariamente algo de negro ou de brancos? Imagine, vamos supor aqui esse exemplo analógico, imagine duas sociedades europeias em guerra, constante guerra. Uma vai derrotar a outra, certo? E captura com isso milhares de pessoas. Esses prisioneiros podem ser, primeiro, dentro dessa analogia de duas sociedades europeias, esse prisioneiro ele pode ser vendido, esses prisioneiros podem ser utilizados como trabalhadores, esses prisioneiros podem ser incorporados como propriedade da tribo, do país vencedor, eles podem ser resgatados mediante pagamento, e eles podem ser transferidos para outra região, e mais ainda, ao longo da história a gente viu que mulheres de países, de nações perdedoras ou tribos, elas foram estupradas. Por quê? Porque depois que aquela nação, aquela tribo perde, aqueles indivíduos ali se tornam como se fosse propriedade. Então as mulheres tornam-se propriedade do vencedor e também os próprios homens. Então, constantemente ao longo da história, a gente vê simplesmente o que a gente chama de escravidão, ou seja, posse, questões da razoabilidade, ou seja, da invasão, certo? Da invasão referente a essas questões,
certo? Da invasão de um país que ganha posse de outro diante de guerra e faz dessas pessoas como produto ou propriedade, ou mais ainda, utensílio de uma moeda de troca, né? Então, a cor da pele, dentro desse pressuposto aqui, não era de fato necessariamente um critério determinante. Em muitos sistemas antigos que a gente for ver, seja estrangeiro, derrotado em guerra, por exemplo, ou pertencer a um determinado grupo político ou religioso, era mais importante que a própria aparência física ou a cor da pele. E isso mostra porque é inadequado, ao meu ver, transformar toda a história, certo? E aí eu coloco da história do mundo, da escravidão, em uma narrativa exclusivamente racial, como muitos indivíduos da esquerda fazem isso, e muitos indivíduos aí que defendem, por exemplo, cotas raciais, ou simplesmente que são têm um cunho partidário. Me desculpe, isso aí historicamente não tem embasamento nenhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Africanos também, eles eram escravizados por africanos. Só que isso não significa que a escravidão atlântica que foi feita aqui na América do Sul, inclusive no Brasil, possa ser atribuída simplesmente aos africanos. Seria uma enorme simplificação, mas os próprios africanos, foi eles que venderam, inclusive, os próprios africanos, os próprios irmãos de cor, certo, para os europeus. Vários estados e sociedades africanas possuíam um sistema próprio de escravidão, antes e durante a expansão do tráfico atlântico, certo? Isso acontecia. Por exemplo, os europeus, eles compravam muitos cativos e intermediários e estados africanos, enquanto os comerciantes europeus, eles estruturavam a demanda, o transporte atlântico e o sistema colonial. Ou seja, você vê que muitos negros vieram para o Brasil, você concorda com isso? Beleza, muitos negros vieram para o Brasil, só que esses negros, eles não foram pegados à força, eles foram comprados por outros negros, que seriam os indivíduos ganhadores, certo? Das guerras que existiam regionalmente na África, e esses detentores desses negros capturados, eles vendiam para os europeus como moeda de troca. Portanto, a cadeia histórica aqui era muito, muito mais complexa. Brancos chegaram à África e simplesmente escravizaram todos os negros. Você acha que foi assim? Não. Haviam guerras africanas, captura de prisioneiros, mercados locais, intermediários africanos, comerciantes europeus e sistemas coloniais, entre outros elementos. Isso sempre existiu. Está entendendo? Então, o que eu posso dizer aqui? O que eu posso falar diante disso? Historicamente, é extremamente falso afirmar que as pessoas brancas nunca foram escravizadas, como foi dito por indivíduos aí em podcast. Povos europeus, eles foram escravizados, sim, na Antiguidade, na Idade Média e na Era Moderna. Povos eslavos foram capturados e comercializados. Os próprios vikings escravizaram europeus e milhares de europeus, inclusive, foram capturados por corsários norte-africanos, certo? A escravidão, meu amigo, portanto, é uma instituição muito anterior às ditas categorias raciais modernas. Porque o que aconteceu no nosso país é uma categoria moderna. Isso, entretanto, não significa que todas as formas de escravidão tenham sido iguais. A escravidão atlântica, por exemplo, ele desenvolveu características específicas de racialização, certo? E transmissão hereditária. Todavia, esse não era o principal fator, a cor da pele. Não, isso foi muito posterior. E mais, os europeus, pelo regime de colonizato, tiveram também a escravidão aqui no Brasil, certo? A única diferença que existiu foi que eles poderiam pedir ajuda à embaixada, podemos dizer assim. E os negros, de fato, eles não tinham esse direito, porque eles já eram comprados por outros negros. Somente isso. O resto aconteceu do mesmo jeito no regime de colonizato. Só que eu não vejo ninguém falar esse tipo de coisa.
Os europeus vieram para cá, já vieram com dívida, foram aumentando a dívida porque era uma dívida surreal, eram colocados capangas para simplesmente não deixar aquele europeu sair da terra sem pagar a dívida. Eram feitos esses indivíduos também de escravos, e aí ninguém fala nisso. Por que não fala nisso? Por quê? Porque o discurso e a narrativa aqui no nosso país simplesmente é uma narrativa ideológica, certo? Uma narrativa extremamente ideológica, né? Que fica dizendo que a escravidão e o que fizeram com os negros na questão da alforria foi por conta da cor da pele. E não foi bem assim, certo? A questão da cor da pele veio muito posterior, e eu já expliquei em vídeos passados o porquê foi, certo? E o porquê foi. Mas o principal motivo, eu digo aqui, foi porque outros negros vendiam esses negros para os europeus. Não pense que o europeu foi lá na África, tomou, pegou os negros à força e colocou no navio negreiro. Não foi assim, certo? Há uma deturpação da história do caramba, tá entendendo? Uma deturpação muito grande, certo? O erro está, na minha visão, tanto em dizer que somente negros foram escravizados, quanto em usar a escravização de europeus, né, para negar as particularidades históricas da escravidão africana das Américas, certo? Esse é o erro que talvez eu veja um pouco. Todavia, até nas Américas, aqui no Atlântico, aqui, aconteceu simplesmente do regime de colonato, que também foi feita a escravidão do mesmo jeitinho. A única diferença é que um durou mais tempo que o outro. Até porque esse daqui foi feito escravo por conta de quê? Como se fosse de uma colônia de povoamento, vamos dizer. O Brasil cede para os europeus como uma forma de povoar para desenvolver o país. E os negros, eles foram vendidos por outros negros. Então, por isso que, particularmente, esse grupo de negros aqui, eles foram mais tempo escravizados. Porque eles foram vendidos, ou seja, os europeus compraram esses negros e eles eram considerados propriedade. Por isso que o tempo demorou um pouco mais do que a escravidão europeia. Mas tirando isso, certo? Não tem nem eira nem beira. Certo? Não tem nem eira nem beira. Esse discursinho que eu vejo nas redes sociais, aí, no senso ideológico aí, dessa turma aí que defende partidarismo, não tem fundamento nenhum dentro da história. Certo? Não tem fundamento nenhum ao longo da história. Então eu estou aqui para trazer, de fato, um argumento plausível e coerente sobre essas questões. Quem estudou um pouquinho de história e quem sabe, por exemplo, sobre as migrações que foram feitas de diversos grupos étnicos, você sabe que, particularmente, a escravidão era algo muito mais antigo, certo? E que a questão da escravidão pela cor da pele também não era o ponto primordial para essa escravidão, como é dita ou dito por alguns pseudo-historiadores. Infelizmente, Infelizmente eu tenho que falar isso, tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento.